Ontem, Vini Júnior, um dos maiores jogadores brasileiros de futebol em atividade, foi mais uma vez vítima de racismo. Só que dessa vez não foi da arquibancada, foi de dentro do campo. Um outro jogador do Benfica, o, o jogador Prestiani, do Benfica, colocou a camisa dele sobre a boca, tampando para uma leitura labial, e chamou o Vini Júnior, supostamente, mas isso é bem provável que foi isso que aconteceu, de mono. Mono, para quem não sabe em espanhol, significa macaco. O Kylian Mbappé saiu em defesa do Vini e outros jogadores do Real Madrid também, né? O Frederico Valverde também. O Vini, instantaneamente, assim que ouviu as ofensas racistas, foi até o árbitro e denunciou, né? Foi até o juiz e denunciou. Fizeram aquele protocolo antirracista, só que tudo ali foi uma cena muito esquisita de falta de preparo. Primeiro, na UEFA, né, não temos uma transparência da súmula da partida. Para quem não sabe, a súmula da partida é o que o árbitro registra. Ele tem uma nota um papel onde ele registra os acontecidos do jogo. Não é igual no Brasileirão, em que automaticamente a gente já tem a súmula, assim que ela é feita, após a partida, entende? E você já tem a conclusão do que o juiz achou sobre determinado assunto. No caso, o Real Madrid pode pedir a súmula e pode muito bem tornar ela pública. Mas você entende que isso não é automático, né? E deveria ser, tem que ser automático. Para um caso que nem esse, a gente já tem uma resposta imediatamente. E aí, eu vejo assim que esse jogador do Benfica, Prestiani, ele abriu uma brecha muito perigosa para racistas covardes fazerem ataques racistas dentro do campo, sendo jogadores e colocando a camiseta na boca. Eu acho que, no mínimo, depois de tudo que está acontecendo, o pessoal da UEFA tem que pensar muito bem em colocar uma nova regra. Colocou camiseta na boca para falar alguma coisa, tem que ser amarelo. Porque senão, mano, o que vai aumentar, mais do que já tem, os casos de racismo contra o Vini e contra qualquer outro jogador preto ou não branco que tiver ali na Champions ou na Europa como um todo, vai aumentar muito, bicho. E o que me deixa mais puto é ver o quanto o Real Madrid ele tem uma alergia a se posicionar rapidamente em defesa do Vini. O quanto realmente uma parte significativa da torcida do Real, muito barulhenta, e o Real, enquanto instituição, é muito frio para lidar com essa situação, tá ligado? Eu sinto que o Vini não é tão bem acolhido pelo Real Madrid quanto deveria, tá ligado? Sabe? Eu acho que pro maior clube do mundo, Real Madrid tinha que ser exemplo. Mas também o que esperar de um clube espanhol, né? O que esperar do Real Madrid, assim, nesse sentido também, né? Eu só queria parabenizar a postura do Vini, que foi muito resistente, muito guerreiro. Ele continuou a jogar mais 40 minutos após ter sido vítima de racismo. Eu tô muito admirado do quão resistente mentalmente ele tá. O Vini recentemente chegou a ter crises envolvendo esse tema. Em mais um ataque racista, ele perdeu a cabeça e descredibilizaram o cara. Mas dessa vez agora, a gente viu mais apoio. E eu gostei muito da postura do Kylian Mbappé. O Mbappé me surpreendeu positivamente. De verdade mesmo, eu não estava esperando ver o Mbappé fazer assim o que fez, de defender o Vini publicamente e principalmente há relatos dele chegar no Prestiani e chamar ele 4 vezes de puto racista. E o que comprova também que o Prestiani foi um racista desgraçado mesmo, porque ele vai lá e simplesmente não se defendeu.
Ele fez uma cara de. Quando o Vini denunciou ele ao árbitro, ele fez uma cara de que ele foi pego fazendo merda. Ou seja, Cristiane sabe muito bem o que ele fez. Ele foi covarde. Como todo racista é. Como todo racista é. É, e claro, né? Argentino. Argentino é um povo que não tem nenhum letramento racial. Se a gente já acha que o brasileiro médio é, já tem dificuldade para ter letramento racial e a gente tem uma cultura negra muito forte aqui no país, porra, os caras lá na Argentina que se acham europeu é pior, é muito pior, tá ligado? Argentino é bizarramente racista em sua estrutura, tá ligado? E mas não é todo argentino que é racista, gente. Só para deixar claro, não tô generalizando, só tô falando que o caso é tão estrutural que infelizmente é muito esperado de um argentino ser racista, tá ligado? A gente vê na Libertadores. Todo ano um brasileiro sofre racismo de argentino, tá ligado? Outro ponto que eu queria também dizer é o quanto o José Mourinho sai pequeno. José Mourinho, pra mim, se torna pequeno. O posicionamento dele falando pro Vini. Ah, continua jogando. E depois, ir naquela entrevista e dar a entender, eu não sou nenhum nem outro. Eu não tô nem do lado do Benfica, nem do lado do Real Madrid. Aí passa pano pro Benfica, passa pano pra situação favorável ao Benfica. Que porra é essa, cara? E outra, o Benfica já saiu em defesa do jogador deles, do Prestiani. Isso é uma falta de respeito com a memória do próprio clube, porra. O que que a gente. Gente, o futebol português, um dos maiores símbolos do futebol. Em primeiro tá o Cristiano Ronaldo, mas em segundo tá o Eusébio, jogador do Benfica, um jogador preto, tá ligado? Um dos maiores jogadores da história do futebol. E é o maior jogador do Benfica. E a torcida do Benfica aplaudiu o Prestiani quando ele foi substituído, cara. Mano, isso é uma inversão de valores e principalmente é não saber a história básica do seu próprio clube. Se tu torce pra um time, tu tem que saber a sua história, porra. Então, assim, eu tô bem puto, porque mais uma vez o Vini Júnior sofreu racismo. E o que mais me deixa puto é ver brasileiro sendo racista. Por quê? Porque o futebol tem intrinsecamente esse problema de ser um antro de racista, um antro de misógino, um antro de homofóbico, um antro de preconceituoso. O mundo do futebol, ele é intrinsecamente ligado com esse tipo de preconceito. Por quê? Porque é um esporte mundialmente tão populoso e tão dominado por essa cultura heteronormativa, de homem branco, médio, que gosta de assistir futebol e, e gosta de é, falar merda mesmo, sabe? De falar merda. E ver uma parcela de brasileiros passando pano pra situação, sendo favorável ao racista. Irmão, se você tivesse no lugar do Vini, tu também seria chamado de macaco, tá bom? Ah, mas eu não sou preto. Foda-se, você é latino. Vão te chamar de qualquer coisa. E você é brasileiro, um argentino vai chamar o brasileiro mais branco de macaco, porque o argentino, a maioria dos caras são ultra racistas mesmo, tá ligado? E é bizarro, mano. É bizarro ver toda essa situação. Pra mim, o Mbappé fez muito bem. Ele ganhou muita moral assim comigo. Não que isso signifique alguma coisa, né? Eu não sou porra nenhuma, mas a atitude do Mbappé foi muito foda. Eu admiro muito ele. Eu confesso que eu sempre acho o Mbappé arrogante e tal, mas eu sinto que nessa fala dele na defesa do Vini, tanto em campo quanto fora de campo, o Mbappé cresceu muito, tá ligado? E ele, pra mim, toda aquela conversa de que ele é muito individualista, de que ele só pensa nele, pra mim me parece que tá cada vez se tornando mais fora da realidade e que ele está se melhorando enquanto pessoa e enquanto atleta, enquanto jogador de futebol. É, então, assim, é muito foda, tá ligado? Fiquei muito feliz de ver esse apoio. O Mbappé fez uma atitude de capitão
de clube mesmo, assim. Ele foi líder mesmo do elenco, chamou a responsa e, e é isso, mano. É uma situação que pra mim me deixa muito irritado, muito puto ver toda essa cena, ver o quanto que, o quanto que o pessoal foi conivente, o quanto que o protocolo antirracista, é, porra, mano, dizem as pessoas que nem foi anunciado no telão do estádio que tava tendo um protocolo antirracista, e isso é padrão do protocolo. Então a porra do protocolo nem bem feito foi, tá ligado? Em questões jurídicas da coisa. É uma situação em que, pra mim, o Vini fez um puta de um golaço e conseguiram afastar o assunto. Mas, pra mim, o Benfica, né? A diretoria do Benfica faz o Benfica ficar pequeno, não a instituição, né? Mas sim a diretoria. É, se o Benfica continuar assim durante um tempo, aí pra mim o Benfica como um todo vai se tornar um clube pequeno. Mas por enquanto, eu vou dar o benefício da dúvida. A diretoria fez atitudes bizarras, já saiu em defesa do racista. Vai ter uma investigação? Ele vai ser punido? Ele tem que ser punido. Claramente ele fez bosta, claramente ele cometeu crime. Mas tá com um cara que vai ficar naquele disse ou não disse, tá ligado? Vai ficar nessa porra. Mas o Vini, pra mim, ele é muito guerreiro. Ele, ele conseguiu, é, ele tá conseguindo ser muito importante na luta antirracista, mas ele tá sofrendo muito. E eu espero que o Vini tenha forças pra continuar na luta e continuar goleando esses filhos da puta.